Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 11, diz assim a palavra de Deus: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outros a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento, de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Nós temos falado sobre algum tempo já são 9 quartas-feiras, se os irmãos ainda não contaram, que nós temos falado sobre o Espírito Santo. Nesse momento nós passamos a falar um pouco sobre os dons espirituais. Os irmãos sabem que existe uma necessidade de saber sempre, quando você for avaliar um ensinamento, é preciso avaliar a fonte. Todo ensinamento, ele vai ter um peso maior ou menor, dependendo da fonte. Isso vale até no mundo secular. Se alguém chegar aqui e falar assim: eu estudei em Harvard, todo mundo diz: olha, porque a fonte dizem que é boa. Quando se fala do Espírito Santo, muitas vezes, muitas pessoas conhecem o Espírito Santo de uma sala, estava todo mundo junto, todo mundo começou a gritar, ele grita, ele não sabe porque está gritando, mas ele sabe que ali é o Espírito Santo. Outros não entendem que tem um objetivo, o Espírito Santo. E quando nós começamos a ler o texto, Paulo diz que ele tem um interesse ao falar disso, que os irmãos não sejam ignorantes. A gente acostumou, como brasileiro, achar que ignorante é alguém que você fala bom dia, ele fala: bom dia por quê? Aí você fala: que ignorante? Não é assim que a gente considera alguém ignorante? Esse ignorante aqui é alguém sem sabedoria, sem instrução, alguém que não foi instruído, alguém que não recebeu um ensino justo. E Paulo diz que acerca dos dons espirituais, não quero que os irmãos sejam ignorantes. E esse problema, irmãos, tem que vir também de encontro a nós. Se você falar para mim que quer emagrecer e acabar o culto, você for comer 2 pizzas e beber 2 Coca-Cola, eu vou dizer que você não quer emagrecer. Se você falar que quer ser engenheiro e não começar um curso de engenharia, você não quer ser engenheiro. Se você quer ter uma família, mas você não respeita a sua esposa, você não respeita seus filhos, você não quer ter família. E nós vivemos num cenário que a gente diz uma coisa com a boca, quando está dentro do ambiente cristão, para que todos digam: olha que bom. Só que a gente, quando sai da igreja, a gente não faz o que a gente falou que queria. Se eu fizer uma pergunta aqui agora: quem nessa noite quer ser cheio dos dons espirituais, diga amém. Eu vou pedir, levanta a mão quem quer ser cheio dos dons espirituais, por favor. Se lembre que foi você que disse, eu só perguntei. Ok? Porque aí daqui para frente, vai ter momentos que os irmãos vão ter que orar e ler a Bíblia. Porque se você não orar e ler a Bíblia, você não vai entender. E eu quero que, se você tiver dúvida, não deixe de me perguntar. Porque é um assunto, se você for ignorante, no sentido de não querer aprender, você vai sempre ficar decepcionado. Porque não tem coisa pior esperar algo do Espírito Santo que ele não te dê. Só que se não foi ele.
Se você me der uma coisa dizendo que eu queria e eu não queria, você não pode exigir de mim alguma coisa. E tem pessoas dizendo que é o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Se lembre também que o demônio fala e revela algumas coisas. Só que o demônio só revela o que ele viu. O demônio pode chegar aqui agora e revelar todo o seu dia. Aonde você foi, o que você fez. E se ele revelar isso, a gente começa a chorar. Só que Deus, Ele revela o que você nem fez ainda. Ele revela o que você não contou para ninguém. Então, fique atento, porque a partir de agora a gente vai mergulhar nisso de uma forma. E eu espero em Deus que ao término disso, a gente comece a dar mais lugar ao Espírito Santo. Como a gente está falando do Espírito Santo, domingo foi um culto muito bom, né? Eu não sei se vocês foram embora e conseguiram dormir, eu fiquei meio sem dormir, fico lembrando do culto. E eu sempre me seguro, né, irmão? Porque eu tenho vontade de correr, irmãos. Lógico que eu tenho. Tenho vontade de parar o culto para ficar só dando glória a Deus, mas tem horário. Então eu, como pastor, eu fico preocupado. Aí eu sei que está todo mundo dando glória, fala amém, glória a Deus, vamos. Eu poderia deixar, mas tem que ser assim, tem que ser natural. Porque sabemos, se Ele quiser que eu não pare, Ele não vai deixar eu parar. Então, como tem que ter a ordem e a decência, então a gente tem corrido. Mas é bom saber que nós estamos estudando sobre o Espírito Santo e a gente tem um culto que nem um domingo, sem forçar. Eu amo isso. Quando alguém fica falando, dê glória, eu já não gosto, eu já falo, está forçando. Quando você está falando, Deus é bom e começa a vir a graça, aí você fala, E eu até brinquei com o pastor Hélio, quando começou os cultos do grupo de louvor domingo, eu não sei, os hinos, né? Eu já falei, nossa, que beleza, Jesus. Hoje vai ser bênção. E foi uma bênção mesmo, glória a Deus. Eu quero que a gente possa pensar e refletir sobre dom. A palavra dom, ela é charisma. Tinha até um perfume, eu acho que no Brasil chamava charisma, não tinha? É coisa de gente antigo, né? Quem não sabe, avon significa amor, né? Também no grego. E essa palavra, ela é uma derivação de charis, que é uma derivação de graça. Então, dom tem tudo a ver com graça. Dom é um presente. Se é um presente, eu não tenho mérito nenhum. Ok? É um presente de Deus para nós. Escute isso aqui, porque tem gente que acha que é Ele que mereceu. Não é você que mereceu, é Ele que quis te dar. Isso tem que ficar bem claro. O dom de Deus é um presente. Tanto que a expressão, quando você vai lá assim, acerca dos dons, lá está escrito charisma, que é um presente que Deus nos deu. Se você não entender isso, e tem aqui sempre um contraste, porque às vezes nós falamos isso e a pessoa fala, mas é que eu não tenho que fazer nada. Não é isso. Eu acho que se você assistir todos os cultos, você vai entender o que eu estou falando. Mas não queira ter o mérito. Porque tem muita gente hoje que diz que eu sou... Eu entendo a frase, mas eu sempre uso ela porque eu estou pagando um preço. E não é errada a frase. Eu estou obedecendo. Essa é a frase. Preço não se paga, porque a Bíblia diz que Jesus pagou o preço. Então, é obedecendo. Eu estou obedecendo. E obedecer, às vezes, as pessoas usam esse termo, mas eu entendo. Não é que ele é 100% errado. Mas quando você começa a achar que eu tenho os dons porque eu mereço, aí já não é certo. Porque a palavra traz a ideia de presente. Você não merecia, mas Ele te trouxe. Ele te deu, de livre e espontânea vontade. Então, guarde isso no seu coração, para que você e eu possamos lembrar disso no decorrer do ensino que a gente vai entrar sobre os dons. Eu vou tentar hoje fazer um resumão, e quarta-feira nós vamos começar a falar um por um. Próprio um por um. A palavra da sabedoria, a palavra de conhecimento, como usar, como se manifesta, para quê. Mas é importante hoje a gente tentar deixar isso de uma forma bem clara. E aí você vai ler comigo, coloca aqui os versículos do 4 a 7. Já que a gente está falando desse dom, desse presente de Deus para nós, dessa graça imerecida, né, que seria os dons espirituais, ele diz uma coisa importante a partir do versículo 4. Ora, a diversidade de presentes. Eu vou usar presentes para a gente ficar lembrando sempre. Mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5.
E há diversidade de ministérios. Porque aí depois os irmãos vão ver que tem uma divisão sobre o que é esse dom, esse presente. Mas o Senhor é o mesmo. Perceba que nós já falamos Espírito. Toda vez que o Novo Testamento fala Senhor, está falando de Cristo. Ministério, todo mundo sabe que é serviço. Eu tenho um ministério, qual é? É ser do lado. O seu não é ministério, não. E há diversidades de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Coloca o 7, só para... Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Um detalhe, é um presente e quem manda na entrega é quem? Não somos nós. Só que nós vamos ver daqui a pouco que nós devemos procurar os dons. E temos que procurar os dons mais excelentes. Tanto que a Bíblia diz o seguinte, não fica querendo falar em língua estranha não. Fala isso na Bíblia. Procura o dom de profecia. Mas não pare de falar em língua estranha. Tanto que ele vai dar uma correção e ele diz, mas não proíba de falar em língua estranha. Só que todos os irmãos vão ver que tem ordem. A Bíblia foi escrita para trazer nesse culto, em qualquer culto, ordem. Se você não entende o que ele está dizendo, que tem que ser útil. Tem gente que diz que é cheio do Espírito Santo, mas você não vê ele evangelizando, você não vê ele congregando, você só vê ele tendo sonho da vida dos outros. Você só vê ele vendo o erro dos outros. Mas uma coisa que você tem que refletir. Quando você vê alguém muito espiritual, que Deus não fala com ele está sendo negligente. Porque a primeira coisa, irmãos, biblicamente, que o Espírito Santo faz, é falar com você. A primeira coisa. Tanto que quem recebe o Espírito Santo se sente que nem Paulo, o pior. Você fala, por que ele me escolheu, meu Deus do céu? Eu sou um dos piores, tem irmão melhor do que eu. E nós temos vivido um tempo que parece que o Espírito Santo não é um presente. É um mérito que tem só alguns irmãos na igreja. Todos nós aqui deveríamos estar cheios de dons do Espírito Santo. E não é para todo mundo ser profeta, não é para todo mundo falar em línguas. Não, espera um pouquinho. É um corpo. Se eu falo em línguas, você profetiza, ele tem um dom de cura, ele tem um dom de discernimento da palavra. Tem alguns irmãos que Deus dá um pouquinho mais. E não é porque ele merece, mas é porque ele busca. E nós temos vivido um tempo que tem muito irmão aqui que não está buscando um dom espiritual. Uma comparação rápida. Quem aqui trabalha, levanta a mão aí. Rapidinho. Quem trabalha, levanta a mão. É difícil, né, nesse calor trabalhar? Se você pudesse, você não ia, ou não? Você falava, hoje não dá. Eu não vou hoje. Só que você vai, porque você acha importante o resultado do seu trabalho, que é o dinheiro. Se você na vida espiritual agisse como você age na sua vida financeira, você teria mais dons espirituais. Mas os dons espirituais, eles são deixados, irmãos, como alguma coisa distante. É só para o pastor, é só para algumas mulheres de Deus. Por isso se criou, e não é errado, escute o que eu estou falando, as casas de... Esses dias uma pessoa não vem em igreja nenhuma e recebe pessoas na casa dela para dar consulta. Não é certo. Alguém que não congrega não pode dar conselhos bíblicos. Aí você fala, não, pastor, mas ela revelou minha vida. O diabo sabe a tua vida. Fala para ela revelar salvação. Só revela bênção. Só vingança. Só revela coisas que não vêm de Deus. E o texto diz que o dom, ele tem que ser útil. Para quem? E nós vamos tentar, de uma forma mais rápida, conseguir chegar para que a gente possa entender. Abra a sua Bíblia, deixa eu ler um texto, porque nem todo mundo que tem o Espírito Santo está vivendo conforme Deus mandou. Nem todo mundo que recebeu os dons de Deus está vivendo como Deus mandou. E nem todo mundo que recebeu o dom do Espírito Santo vai ser salvo. Se lembre, é um presente. Como é que você está usando o presente que Deus te deu?
Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Quero ler com os irmãos os versículos de número 1 ao 3. Vamos ler? Essa igreja, irmãos, a igreja de Coríntios tinha todos os dons. Todos. E a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. O dom, ele deve ser julgado. O que não pode ser julgado é as escrituras. Mas o dom tem que ser julgado. Começou a profetizar? Julga. A vida está torta. Deixa isso para lá. Nós precisamos ter atenção. Olha o que vai dizer o texto. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha o que ele diz. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós, olha lá, inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? É uma igreja que ele diz, vocês têm todos os dons. Só que eu não vou falar com vocês como pessoas espirituais. Eu vou falar com vocês como pessoas carnais. Porque no meio de vocês, não é que não tinha os dons. É que estava começando a ter os frutos da carne. Inveja, dissensão. E isso você tem que ficar atento. O diabo não mexe com o diabo. O diabo mexe com o crente. O diabo não vai lá na boate dizer para o cara, não, ele vem aqui dentro. Ele entra aqui dentro. Aí aqui dentro ele quer tirar você da presença de Deus. Aqui dentro ele quer que você não creia no que está sendo cantado. Tanto é que quando está cantando os hinos, tem muito irmão que não canta. Tem irmãos que aproveitam os hinos para olhar o celular. E eu vejo tudo aqui. Os hinos num culto era para a gente começar a cantar. Por quê? Isso vai trabalhando dentro do teu espírito. Você vai começar a cantar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Você vai se desligando do seu dia a dia que foi pesado. Mas a gente não entende. E o diabo vai trabalhando. O celular faz... Aí aquela curiosidade, né? Eu não estou cantando mesmo, né? Aí às vezes é uma mensagem que acaba todo o culto. Você não consegue mais nem cultuar. Temos que entender que o Espírito Santo é um presente de Deus. E tem muita gente aqui que tem o Espírito Santo como dom, mas não está usando. E aí fique atento, porque Jesus vai chegar um dia e vai falar, o que você fez com o dom que eu te dei? O problema também da igreja é que vocês aprenderam que só tem dom para usar aqui. E ainda quando tiver com o microfone, se for no meu caso, não é na mão. E isso é um erro da igreja. Os espirituais às vezes ficam calados aí. Quando pegou o microfone, eu falei, eita, esse daí. E eu, como sou pastor que vejo tudo, eu falei assim, irmão, deu um glória, viu? Pegou o microfone e mandou nós dar glória. Aí eu já falo, Aí eu já fico aqui pensando. Porque às vezes não é demônio, é falta de ensino. Ou às vezes é um orgulho interior achando que é melhor que todo mundo. Nós temos que nessa noite entender, o dom espiritual é um presente de Deus para toda a igreja, não para o pastor. E vocês falaram que querem esse dom. E aí nós vamos falar um pouco mais. Vai em 1 Coríntios 12, porque eu quero ler uma coisa aqui. E aí alguém se prepara que eu vou chamar alguém aqui, para fazer um exemplo. Eu já sei quem é, mas vou pegar o mais pequeno. Quem é pequeno se prepara. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim Cristo também. A Bíblia diz o quê? Que nós somos o quê? Eu sou igreja? Não. Eu sou um membro. Sou pastor. Sou melhor que você? Não. Sou membro. Agora me responda uma coisa. Quem aqui é membro dessa igreja, diga amém. Quem é membro do corpo de Cristo, diga amém. Qual que é a qualidade de cada membro do corpo? Todo mundo, você sabe identificar o que seria, o que um membro tem no corpo? Uma função.
O meu nariz não tem função de ver. Os meus olhos não têm função de respirar. Os meus dedos não têm função de pensar. Se somos um corpo, temos que começar a entender que precisa funcionar tudo. Por exemplo, eu tenho 2 mãos, ok? 2 pernas. Imagine que nós aqui como igreja, todo mundo aqui tem uma função, ok? Todo mundo que está aqui dentro tem uma função. Vou fazer de conta que esse lado é esse meu lado, ok? E esse lado é esse meu lado. Agora imagine, esse lado participa de tudo, faz tudo na igreja. Hã? Esse lado decidiu não fazer nada. Como será que eu consigo andar? Hã? Não tem como ser membro sem função. Se você está aqui e está sem função, você está, como se diz a palavra? Eu esqueci em português. Não, tem um nome, peraí que eu vou lembrar ela. Hã? Não, atrofiado não, porque está lá. Eu vou lembrar. Mas se você está aqui e você não está cumprindo a sua função, você está fazendo o corpo sofrer. Se você está aqui e não está fazendo a sua função, o corpo vai andar mais devagar por causa de você. Se você está aqui e não faz a sua função ser real, o corpo está sentindo dor. Seja ela, porque tem gente doente que não sente dor física. Tem gente que sente dor psicológica. Por quê? Às vezes o corpo é torto. Ela sente vergonha do que acontece. Atrofiado. Eu tinha falado atrofiado, mas não é atrofiado. Eu peguei a palavra da irmã que não era isso que eu ia falar. Aí você diz que é membro do corpo. Membro do corpo tem função. Você sai do culto. Você está em um lugar. Alguém se encontra com um membro do corpo. Mas é um membro do corpo que não tem função. Aí, olha o problema que você está trazendo para o corpo. E muitos irmãos se esquecem de ter esse texto no coração. Ele não está fora do contexto do dom. Aí diz que tem o dom. Eu tenho o dom de Deus. Para o que for útil. É o que a Bíblia diz. O dom do Espírito Santo não é para você ser a estrelinha do culto, nem a estrelinha do círculo de oração, nem a estrelinha da visita, nem do cartaz. É para ser útil para o corpo. Aí eu tenho o Espírito Santo, porém, todavia, entretanto, eu me justifico porque eu parei com a minha função. Por causa dos problemas, por causa de alguém, por causa de um pastor, por causa de uma denominação. E a pergunta é: quem morreu por você? Quem te deu o presente? O que ele te fez? O que ele mudou? Nada. Então por que você está parando de usar o seu dom e ter a sua função? O dom é um presente dado para que nós possamos ter função real dentro do corpo. Se você aqui é o dedinho mindinho e está travado, você atrapalha. Eu não sei se os irmãos já machucaram, não sei, esses dias um irmão aí chutou a unha. Chutou o cantinho do pé aí em casa. Aí ele falou para mim: puxa, eu chutei, fui passar na cama e chutei. E ele falou que estava sentindo só aquela parte do corpo. Parecia que nem tinha mais nada. Assim, ó. Eu não sei como diz latejando em italiano. Esses dias eu aprendi, mas esqueci. Pulsando. Pulsando. Você, se não estiver cumprindo sua função ou estiver ferido, o corpo está sentindo você. O problema de espiritual é que a gente não faz essa... A Bíblia não compara você com o corpo para você só imaginar. Não, é para você olhar para um corpo. Você já pensou? Eu ia falar um negócio, mas aí eu vou perder, porque eu sou do norte do Brasil, né? Então, o norte do Brasil tem uma característica forte. E eu não vou falar ela não para você fazer por definição. Mas você já imaginou essa mão
5 vezes maior, seria bom, irmãos. Eu ia pegar essa caixa aqui ó, com a mão, eu ia pegar 5 cadeiras com a mão e ia me ajudar. Mas ia ser bonito? Ia ser justo? Não. Quando a Bíblia fala de corpo, ela fala o seguinte: tem o tamanho certo. Se eu sou cabeça, eu não posso pensar que o pé não é importante. Se eu sou pé, eu não posso me sentir inferior. E vivemos num tempo que só tem valor quem está em cima desse negócio aqui, ó. Tem irmãos que não entendem. Deus não te deu dom para ficar com o microfone na mão. Ele te deu dom para você ser útil no corpo. E o corpo não é 4 paredes. O corpo é ambulante, o corpo é vivo. Ele anda no trabalho, ele anda na escola, no ônibus. Porém, todavia, entretanto, você diz que é membro, diz que tem um dom, mas está sem função. Aí tem gente que se encontra com você, mas você está ali, atrofiado. Eu não vou lembrar a palavra, misericórdia. Paralisado. É um parasita. Esses dias o pastor Fernandes disse que tem gente que não é membro, é prótese. Parece que é. Porque o membro não consegue ficar fora do corpo. Aí você encontra gente dizendo que estão orando há 2 anos para ver qual igreja ir. Eu falo, Jesus. Tem gente que tem dificuldade de vir no culto. Tem gente que não vê a importância de estar junto. Nessa noite, entenda uma coisa. O dom é dado para que o corpo fique ajustado. Não é maior, não é menor, é do corpo. Quando você achar que você é melhor, você já não é do corpo. Porque eu nunca acordei de manhã e reclamei do meu pé. Eu não reclamo. Nunca senti dor na minha mão e quis arrancar a minha mão. Eu entendo que cada parte do corpo tem função. Irmãos, aquele dia tinha o Pedro aqui que ele falou, mas agora eu não vou lembrar. Tem um menor osso que está aqui no ouvido, não é isso? Estribo. Ninguém nem sabe disso. Que o menor osso se chama estribo e está no ouvido, mas ele está lá. Ele não para de fazer a função dele porque você não fala dele. Ele não para de fazer a função dele porque a gente não elogia ele. Quem acordou hoje falou, se você tem, você é um anjo. A unha do dedinho bonita. Aquele dedinho pequeno. É feinha. Quem tem o pé lindo? É difícil, irmãos. Alguns têm, mas é difícil achar um pé lindo. Mas seu pé não quer sair do seu corpo. Porque ele sabe que se sair do seu corpo, ele morre. E nós estamos perdendo a ideia que somos corpo de Cristo. Eu sou a igreja, você não vai ser igreja nunca, se você não fazer parte do corpo. Porque o corpo tem uma cabeça. A Bíblia diz que a cabeça desse corpo não é o pastor, não é presidente, não é ninguém, é Cristo. Qual é a nossa função? Estamos entendendo que esse dom, ele é um presente que veio de Deus, ou a gente acha que a gente tem porque tem e a gente é melhor que os outros? Abra sua Bíblia, por gentileza, comigo. 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Uma coisa que eu queria falar para os irmãos. Quando eu recebo um dom do Espírito Santo, é para mim ou é para os outros? O dom não me faz ter nada, me faz servir. E ali diz, cada um administre aos outros como você recebeu. Não é nem mais nem menos, é como recebeu. E nós estamos tendo dificuldade de distribuir. E aqui tem uma palavra boa, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Temos que voltar a entender que os dons é para mim servir. É uma capacitação que Deus dá para funcionar melhor. Dons são ferramentas que Deus dá. Eu não sou ruim para fazer coisa em casa. Eu só não tenho a ferramenta certa. Eu não tenho a chave de fenda certa. Porque se eu tiver,
Eu nunca comprei para ver, né? Então, como eu não comprei, eu prefiro pensar que é porque eu não tenho a ferramenta certa. Você, com a ferramenta certa, trabalha melhor ou não? A igreja está patinando em alguns momentos porque esquecemos de uma ferramenta certa. É os dons do Espírito Santo. Capacita eu e você para fazer o que sozinho não dá para fazer. Mas quem está buscando, querer é uma coisa, buscar é outra. E todo mundo aqui queria ser rico. Ou não? Não seja mentiroso, eu queria. Tranquilidade. Vamos no evangelismo 3 horas da tarde? Vamos. Vamos passear, vamos fazer uma viagem missionária e levar 50 milhões para construir casa? Vamos, olha que coisa boa. Era bom. Mas o que eu estou fazendo para isso acontecer? Você disse que queria dom do Espírito, mas o que você está fazendo para ser? Você está pelo menos fazendo parte do corpo, porque o dom do Espírito é para o corpo. Mas se você está fora do corpo, como é que ele vai te dar? Reflita hoje, porque se a gente não entender, nós ficamos administrando como eu quero. Isso aqui nós estamos estudando para quê? Para tirar essa bagunça que ficou. Administre não como você quer, como você recebeu. Se o seu dom é da palavra, prega a palavra, não inventa não, irmão. Não inventa. Se Deus mandou falar, vai morrer, não fala que, não, vai morrer. Eu já falei isso aqui. Quando alguém vem e fala, Deus me falou um negócio, mas eu não vou contar agora não. Eu não quero saber nunca mais. Vai. Deus fofoqueiro. Fica conversando da minha vida com o irmão e não conta para mim. Nós temos que entender o seguinte. Não tenho mérito, é um presente, mas eu preciso administrá-lo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Vamos ler Romanos 12, 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Irmãos, nós temos tido tanta dificuldade que tem irmãos que não conseguem profetizar. Ele tem lá, se você tem esse dom, irmãos, tem que profetizar. E a medida da fé qual é? Não tem impossível para Deus. A medida da fé não é que eu acho que não dá para profetizar porque isso não vai acontecer. O que é isso? Que dom, que profecia é essa? Irmão, se você tem o dom, qual é o medo de usar o dom? A ignorância faz eu ter medo de usar o que Deus me deu. Se Deus falou para mim entregar para você, eu tenho que entregar, ué. Eu não tenho que ficar pensando, mas se não for de Deus, então você tá negligenciando o poder de Deus. Quantos irmãos dizem que tem um dom, mas estão aí quietinho? Não fique assim. Comece a usar o dom, porque ele é uma dádiva de Deus, dada para a edificação dessa igreja. O dom deve edificar a igreja. Se edifica só o pastor, esse dom aí tem outra fonte. Sabe quem é o único na Bíblia que sempre que fala quer ter o mérito? Quer ter a adoração? O nome dele começa com Satã e termina com Satanás. Que é mérito. Quem tem um dom, entrega e vai embora. Deixa um presentinho aqui para você. Lembra do profeta? Quando Naamã queria deixar um dinheirinho lá? Lembra de Abraão? Quando, leve-se embora. De graça recebeste, de graça dai. Agora está cheio de gente, cheio do dom, que quando entrega tem que receber. Tem que honrar o profeta. Onde está escrito isso? Pagando? Não. Usa a palavra certa, tem que pagar. Aí ok. Honrar, pagar. E se você recebeu, qual que é o mérito de estar dando? Se não é seu. Não é complicado? Vamos chamar o cara lá que ele tem. Irmãos, ele recebeu. Nós recebemos, nós temos que administrar como recebemos. Se é profecia, profetiza. Se é orar, ora. Se é interceder, intercede. Agora eu digo que tenho, mas eu não faço parte do corpo.
eu me sinto superior, eu me sinto inferior. Até quem se sente inferior, você está pecando se você se sente inferior numa igreja. Está pecando. Ah, mas ninguém me chama para nada. Você está lendo a Bíblia? Não. Você está orando? Não. Então por que você quer que seja chamado? Ah, mas eu queria ter oportunidade, porque eu tenho um chamado de pregar. Está lendo a Bíblia? Não. Então você não está cumprindo, é você que não está cumprindo. Porque quem dá oportunidade dentro de uma igreja não é o pastor. E você tem que entender isso. Só que o pastor tem uma responsabilidade. E eu já falei isso aqui, pastor que dá oportunidade para quem não é crente, está errando. Não adianta, pode chegar aqui com um cartão de reverência. Eu nunca vi. Fica aí sentado, meu filho. Mas pastor, tem que pôr no púlpito para honrar. Quem falou isso? Onde está escrito isso? Nós não precisamos disso. E quem tem o dom, não exige isso. Viu alguém exigindo honra? Deus te abençoe. Então, primeira coisa que você decora aí no seu coração, o dom é um presente de Deus para o corpo. Uma dádiva. Quando você vai dar um presente para alguém, é eu que peço ou você que me dá? Eu que fui lá e falar assim, eu quero isso, isso, isso. Não. Você vai lá e compra e dá o que quer. Deus nos deu um dom, não para nós ficarmos grandes, mas para nós sermos a referência de Deus e dar o dom para alguém. Quem profetiza, profetiza para si mesmo? Não. Quem tem um dom de cura? Tem gente que tem um dom de cura e está doente. Mas quando ora para os outros, está curado. Porque não é dele. O poder não é dele. Abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Vamos ler o versículo 8 a 10. De 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Acharam? Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura. Perceba que os dons de cura é o único que está no plural, depois a gente vai chegar lá. Os dons de cura, ele está no plural. Depois a gente vai falar sobre ele também. E a outros a operação de maravilhas, e a outros a profecia, e a outros o dom de discernir os espíritos, e a outros a variedade de línguas, e a outros a interpretação de línguas. Versículo 11, por favor. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Essa ferramenta, irmãos, ela tem que ser entregue para quem vai usar. Eu falei que eu não sabia fazer porque não tinha ferramenta, mas já teve caso de eu pegar a ferramenta e não saber usar a ferramenta. Não adiantou de nada. Tem irmãos que por ignorância, eu sou ignorante, não estuda, não se preocupa em aprender o que a Bíblia diz. Eles estão sendo ignorantes e não sabendo usar a ferramenta que Deus deixou. Quantos de nós já vimos coisas que você só acredita porque viu? Você fala, não é possível que isso é na igreja. Quantos você conhece que estão fora da igreja porque receberam essas informações? Quantos casamentos estão por aí dizendo, não, mas se Deus prometeu, não, mas porque Deus... Quantas pessoas estão casando porque Deus prometeu? Sendo que deveriam conversar. Não, mas Deus falou que é ele, você já conversou com ele? Vocês já dialogaram? Não, mas Deus falou, vai assim mesmo. Eu não sei se a gente vai conseguir viver o que Deus quer enquanto a gente não crê no que Deus diz. Porque pessoas ignoram Deus. E depois questionam Deus. Isso vira bagunça, irmãos. Então, essa ferramenta, ela é pronta para fazer o que é ideal. Não adianta pegar uma faca de passar manteiga e querer cortar o pão. Ela é só para passar? Isso é coisa de chique, né? Na nossa época era uma faca para tudo. Hoje a faca do passar o pão, a geleia, né? Mas se você quiser cortar o pão com aquilo, não dá. E tem gente querendo cortar o pão com a faca de passar a geleia. Aí você não vai conseguir. Aí você fala que a faca não presta. Mas não presta, não corta, porque ela não é para isso. Se você não estiver usando bem essa ferramenta que foi dada. E aqui vem uma coisa, hein? Tem gente aí tentando fazer sozinho, não tem?
Você já pensou? Aqui o nosso irmão Ronivaldo quebrou ontem ali. Eu acho que ele usou alguma ferramenta. Se ele tentar quebrar aquilo com a mão, o que eu estou querendo dizer? Nós temos a ferramenta para vencer e não estamos usando a ferramenta para vencer. Nós temos a ferramenta para sair daqui hoje e sair cheio de força e de fé. Mas nós não estamos pegando. Nós estamos querendo resolver com a força do nosso braço. E não dá para resolver coisas espirituais com matemática, com relatório, com... Não. O que é espiritual você tem que discernir espiritualmente. E aqui, vocês disseram que querem ser cheios dos dons. Aí nós vamos chegar lá. Mas eu quero sempre frisar isso. Foi vocês que falaram. Só que tem um percurso para fazer. Abra sua Bíblia, por gentileza. Vamos ler Efésios 4, vamos ler o 11 e o 12. Porque essa ferramenta também, como eu estava dizendo, ela tem que ter isso bem claro sempre. Olha o que diz lá. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação de si mesmo, não. Edificação do corpo de Cristo. Nós temos que entender, não dá para sair daqui hoje sem compreender. Quando você vê alguém, eu sou, eu faço, eu. Você já pode falar, irmão, vem cá, você não leu a Bíblia? Você está usando errado o dom que Deus te deu. Lembre que tinha uma igreja que tinha todos os dons, mas era carnal. Porque o dom, ele é dado sem arrependimento. Eu e você damos as coisas, depois falamos, por que eu dei? Nem fala mais comigo. Nem me cumprimentou, nem agradeceu direito. Deus não. Ele tem para dar. A Bíblia diz que o dom de Deus, ele é sem arrependimento. Deus te deu, se você não quer usar, o problema é seu. Vai chegar um dia que ele vai chamar você e falar, tudo bem, meu filho? Cadê o que eu te dei? Não, mas eu fiquei com... Vou usar a profecia. Mas eu fiquei com medo de profetizar, vai que não era, né? Eu sei que o Senhor é um Deus, mas eu te dei. Eu queria que você fosse embora hoje pensando, o que é que eu estou fazendo com a minha função na igreja? Esse negócio de ficar sentado foi o diabo que criou. A minha função é ser crente de banco. Isso foi o diabo que criou. Um corpo não tem nada que tem função. Você tem função. Você tem função. Anota aí, eu tenho uma função. Só que se você não estiver usando as ferramentas certas, da forma certa, no tempo certo, para a edificação do corpo, você está usando errado. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Mateus 7, 21 e 22. Para que servem os dons espirituais? Eu quero ler uma coisa aí com você, para que... Todo mundo conhece esse texto. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, ele entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, pessoas que têm o dom, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Vamos para o 23? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Qual seria a vontade de Deus? Você já pensou qual seria a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Abra aí a sua Bíblia, por favor. João, capítulo de número 17, o versículo de número 3. Eu quero ler com os irmãos. Acharam? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando nós vamos ver a vontade de Deus, tem um
Vamos a uma pergunta básica. Por que a Bíblia está escrita? Para discussão teológica? Por que a Bíblia está escrita? Para mostrar conhecimento? Não. Por que a Bíblia não trata alguns assuntos? Porque a Bíblia tem um propósito: mostrar o plano de salvação que Deus trouxe para nós. De Gênesis a Apocalipse, a intenção é dizer o seguinte: eu mandei a salvação. Tem um Cristo. A intenção é que eu conheça a Deus. Conhecendo a Deus, eu vou começar a me parecer com Cristo. E aí Deus começa a me usar como usou Cristo. Só que se eu não entendo que a vontade de Deus é que eu conheça a Deus, a gente fica vindo na igreja para conhecer outra coisa. E nunca chegamos a dizer que somos como Cristo. Quando os discípulos falam, nos mostra o Pai, o que é que Jesus falou? Olha para mim. As pessoas tinham que olhar para nós e ver o Pai. Essa é uma briga que nós temos que assumi-la hoje. E não digo você, nem eu, não. Individualmente. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu tenho função. Se eu sou membro do corpo de Cristo, eu conheço a Deus. Se eu conheço a Deus, eu sei a vontade de Deus, que é que eu conheça o Filho. Se eu conheço o Filho, eu vou começar a me parecer com Ele. Porque todo mundo aqui sabe que você começa a ser o que você admira. Começa a admirar uma mulher do mundo, você vai começar a se vestir que nem ela. Começa a admirar um jogador de futebol, os meninos começam a cortar o cabelo igual. Começa a escutar música doida, você fica meio doido. Você vai sendo o que você admira. A pergunta é, eu conheço a Deus, eu admiro a Cristo, eu me pareço com Cristo? A vontade de Deus é que eu e você seja a imagem e semelhança de Cristo. Todos os irmãos sabem que nós fomos criados como seres humanos à imagem e semelhança de Deus. Porém, quando tem o pecado, nós não saímos mais como imagem e semelhança de Deus. Nós saímos como imagem e semelhança de Adão. Por essa razão, todos pecaram. Só que a Bíblia diz que assim como o pecado entrou no mundo por causa de um homem, o pecado também saiu por causa de um homem. E esse homem é Cristo. E nós temos que hoje entender que dentro desse estudo, o Espírito Santo, ele serve para me fazer compreender, e os dons, qual é a vontade de Deus. E aí tem um texto mágico. Quem aqui quer saber a vontade de Deus, diga amém. Não, vocês não querem saber. Quem quer saber a vontade de Deus, diga amém. Romanos 12, 2. Vamos ver a vontade de Deus? Acharam? E não sedes conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Aí ali tem uma palavrinha que muda tudo. Então assim, para você poder saber, ali está escrito assim, para quê? É a função da frase. A função do que é interior vai dizer na frente. Se você não se conformar com o mundo, se você transformar a sua mente, você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita. Agora me diga, como eu posso querer dizer que eu quero a vontade de Deus se eu estou conformado com o mundo? Irmãos, não é difícil ser cristão se você entende o que é ser. O problema é quando eu quero ser cristão, mas o meu padrão é o mundo. O cristão sofre, sabia? O cristão é injustiçado, sabia? Não tem jeito. O comportamento dele é contrário ao comportamento do mundo. Eu não consigo saber a vontade de Deus quando eu estou conformado com o mundo. Por quê? Ela me parece loucura. Eu não mereço isso. Não é assim que a gente diz? Eu não mereço isso. Cristo merecia o que ele passou? Quando entendemos o que é isso, paramos de se conformar com o mundo. Quando paramos de se conformar com o mundo, começamos a ter uma mente transformada. O que eu gostava, eu não gosto mais. O cara que eu admirava do mundo, eu não admiro mais. Aí teve uma inversão de valores. Agora eu entendo que Cristo é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e nele eu encontro a base para continuar e não desistir.
Abra sua Bíblia, deixa eu tentar, porque a hora eu pensei que era 8 horas ainda. Misericórdia. Abra em Lucas 11, vamos ler do 9 ao 13. Porque se os dons, eles são tudo isso, ele é para edificar a igreja, ele serve para que a gente possa realmente ter as ferramentas de Deus, que eles são totalmente úteis para a obra do Senhor. Por que a gente vê pouco isso na igreja hoje, irmãos? Se ele edificaria a igreja. Acharam aí Lucas, vamos ler do 11, do 9 ao 13? E eu vos digo a vós, pedi. Primeira coisa, quem crê na Bíblia, diga amém. Amém. Ok. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Continuamos. Porque ao que quer, a qualquer que pede, recebe. A qualquer que busca, acha. E qualquer que bate, se abrirá. Aí vem, olha só, então, primeiro foi dado certezas. Quem bate, abre. Quem busca, acha. Quem pede, recebe. Ok. E qual é o pai de vós, entre vós, que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Pergunta 1. Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Pergunta 2. Olha o próximo. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? 3 perguntinhas. Pois, se vós, porque a resposta ali, tudo é não, não é isso? Quem tem filho aqui sabe, tudo é não, você vai fazer, tem tudo para dar o melhor. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. Agora volta no que você falou, eu quero. O que você vai fazer quando sair daqui? Vai dizer se a sua palavra foi verdadeira ou mentirosa. Repito, vamos usar o termo do emagrecimento, mas não é nada de... Não, quero emagrecer. O que você está fazendo? Não sei, vai ser um acontecimento histórico. Tem um irmão aqui que falou que na Espanha tem alguém que ora e emagrece. É o Luciano que fala. A minha atitude, depois da minha fala, diz se ela era real ou não. Porque o texto não pode mentir. Se você buscar o Espírito Santo, você recebe. Jesus vai usar uma parábola dizendo que tinha uma pessoa dormindo, meia-noite, chegou alguém lá na casa dele. Ele foi buscar alguma coisa para ele? Não. Ele fala o seguinte, chegou um amigo na minha casa e eu não tenho como dar nada para ele. Você pode me ajudar? Aí a Bíblia diz o seguinte, ele não vai querer te ajudar, não é isso? Não, já está tarde, eu fechei a porta, eu não vou sair, está frio. Só que Jesus diz o seguinte, se você insistir, escute isso aqui, ele não vai querer te dar, mas pela tua insistência, você vai receber. Nós insistimos nas coisas espirituais, irmãos. Volta o texto ali, não vamos. Volta mais. Se ele respondendo, ele disse, pode ir para frente, por favor? Pois que um amigo chegou à minha casa, vindo do caminho, e não tendo apresentar-lhe, ok? Disse-lhe também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, vai lá? Pode passar, por favor. Pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho como apresentar nada. Continua. Se ele respondendo de dentro disser, não me importune, já está a porta fechada, os meus filhos já estão comigo na cama, eu não posso me levantar. Olha o que vai dizer a Bíblia. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-vos por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver. Eu não sei se você está entendendo o texto, vai lá. Eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á.
O problema é que paramos de ter persistência. Por isso que não está tendo dom. A gente quer chegar aqui depois de ter uma semana toda conformado com o mundo. Meu Deus. Não dá certo? Não, não dá certo. Irmãozinho, não dá certo fingir, hein? Fingir não dá certo. Sabe por quê? Fingir, aqui dentro você chora. Mas quando você sai, você está igual. É insistir. Não foi hoje? Vai ser domingo que vem. Ah, não foi na igreja? Vai ser lá em casa. Ele está dizendo o seguinte: se você insistir, você vai receber tudo. Tudo que você precisa. A gente não tem insistido na busca do Espírito Santo. A gente não tem insistido nisso. Nós insistimos em outras coisas. E estamos nessa noite aqui para dizer o seguinte: dá para viver, dá para vencer, mas precisamos ser cheios desse Espírito, precisamos buscar os dons espirituais. Por quê? Eles vão me ajudar a ter ferramentas para vencer toda a dificuldade. Abra sua Bíblia, deixa eu ler outro texto, por favor. Tiago 4, 2 e 3. Cobiçais e nada tendes. 4, 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Aí olha o que ele vai dizer o seguinte, olha o 3. Pedis e não recebes, porque perdis mal, para gastar nos seus próprios. Nós temos uma igreja que só sabe pedir para se vingar, só sabe pedir para mostrar. Irmãos, pede para ter Ele. Pede para ser cheio, para dizer: eu quero ter comunhão, eu quero andar no meio da luta rindo, eu quero andar no meio da perseguição feliz. Como? Cheio do Espírito, cheio dos dons de Deus em mim. Agora eu não peço. Peço uma semana, não deu certo. Fala, esse negócio de igreja não dá certo não. Irmãos, insiste. Bate nessa porta. Só que aí vai decidir quando você sair daqui. Quer ser cheio do Espírito? Vai ter que chegar em casa, vai ter que ler Bíblia. Quer ser cheio do Espírito? Vai ter que sair daqui, vai ter que reservar um tempo de oração. Vai ter que sair daqui, tem lugar que você não vai poder ir mais. Tem roupa que você não vai poder vestir mais. Tem palavra que você não vai poder mais. Tem videozinho da internet que você tem que parar de postar. Às vezes eu fico preocupado como pastor, porque parece que está todo mundo ficando doido. Tem velho, irmãos, velho, fazendo uns vídeos de internet que você fala: que esse velho está fazendo isso? Meu? Eu estou falando de crente que eu conheço. Um senhor cheio de problema, diz que está em depressão, aí vai lá no vídeo. Aí eu falo: Jesus, por que está fazendo isso, Senhor? Por que não está orando? Por que não está se dedicando a falar: eu quero ser cheio do Espírito? Quem é cheio do Espírito não fica fazendo isso. Quem é cheio do Espírito está feliz, não porque a internet vai curtir, não. Eu estou feliz sozinho, sem ninguém, porque Ele está comigo. Se nós queremos, nós vamos ter que sair daqui hoje com uma decisão. Eu vou insistir. Enquanto eu não receber, pastor, eu não... E você pensa que aquilo de domingo foi muito? É só como diz lá, lembra do... lembra da água do Elias? Só passou. Se Deus... Quem foi a irmã? Acho que foi a Reni, falou: pastor, se Deus vier mesmo aqui, o que acontece com a gente? Eu falei: morre tudo. Eu não sei você, mas morre tudo. Quem estava aqui e sentiu a presença de domingo, você sabe, o corpo fica meio esquisito. Eu fico querendo gritar e correr. Mas isso é só um começo do que tem muita gente orando para isso. Não é para nós ser, não. É para nós conseguir tirar a gente do inferno. É para a gente conseguir sair do inferno. A gente tem que orar para a gente vir aqui cheio de problema, dívida, e estar aqui dizendo: Ele é fiel. Mas como Ele é fiel? Ele é fiel. Mas a sua boleta está atrasada. Ele é fiel. Porque não dá para viver uma vida cristã, irmão, se baseando no mundo. Por que você está feliz? Comprei um carro. Tá bom, mas só por isso? Não, estou feliz porque Ele está comigo, irmãos. Ele está comigo, irmãos. Ele está com você, mas você tem que ter essa insistência. Eu vou pedir até receber. E pede certo esse negócio. Eu vou pedir para eles verem que eu venci. Está errado. Eu vou pedir para Ele ter comunhão comigo. Eu vou pedir para eu estar cheio dEle. Eu vou pedir para Ele me livrar de ser como o mundo. Vamos ficar de pé. Eu não consigo terminar nada.
Antes, você já ficou de pé, mas é a estratégia, porque aí 5 minutos em pé ninguém reclama. Mas sabe o que Paulo vai dizer? Porque aí a gente vai entrar semana que vem nos dons. Eu tenho mais um pouco só para falar, mas não vai mudar muita coisa. Mas eu vou ter que falar semana que vem ainda. Mas para a gente terminar nessa noite, coloca por gentileza para mim, pastor Hélio, o último versículo do capítulo 12 de 2 Coríntios. E aí a gente lê no versículo de número 31. 1 Coríntios 12, 31. E aí a gente entra no 13, 1 e 2. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Olha o seguinte: e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. 1 Coríntios capítulo 1, 13, versículo 1 e 2. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Tem dom de língua? Tem, é verdade. Você tem dom de língua, é verdade. E não tivesse amor, não está valendo nada a sua língua estranha. Fica calado. Soa como um sino que tine, só barulho. Porque não tem amor. Ainda que eu tivesse o dom de profecia. Tem dom de profecia? Tem. Não está amando? E conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento. E ainda tivesse toda a fé. De maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Versículo 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou a gente começa a orar, irmãos. Isso aqui não é nosso, irmãos. Isso aqui não vem de nós. Isso que é, porque somos ruins. Eu e você somos ruins. Ruins até o tutano. Mas quando entra o Espírito Santo, irmãos, ele começa a limpar, ele vai tirando, você vai ficando esquisito. Você fala, eu não quero perdoar, ele fala, perdoa. Aí você fala, eu não quero perdoar, perdoa. Ai, tá, te perdoo. Ai, eu não quero ir, vai. Eu não quero fazer, faz. Ai, eu não quero. Quando você vai ver, você está cheio do Espírito Santo. Se você puder hoje em casa, por favor, eu vou pedir uma coisa para os irmãos. Leia Jeremias capítulo 20, 21 e 22. Jeremias, ninguém aceitou Jesus com ele pregando, ok? Ninguém. 40 anos ele pregou. Na teoria desse evangelho de hoje, um falido. Não tinha chamado de Deus. Era um aventureiro. Queria ser religioso. Ok. Eu gosto quando ele diz isso, que eu leio, porque às vezes a gente quer ser melhor que quem está na Bíblia. A gente quer ser melhor. O texto diz, eu não vou mais falar do Senhor. Eu estou usando palavras minhas. Eu não vou mais falar de Deus. Eu falo de Deus, falam que eu sou religioso. Eu falo de Deus, me deixam sozinho. Eu falo de Deus, me desprezam. Eu falo de Deus, não resolve nada, ninguém escuta. É o que Jeremias está falando. Quando eu penso nisso, um fogo queima dentro de mim. Diz Jeremias. E quando eu vou me ver, eu estou com a mão levantada e eu estou gritando, assim diz o Senhor. E aí ele vai dizer, me iludiste. E iludido eu fiquei. Se a gente nessa noite buscar o Espírito Santo, irmãos, vai mudar a nossa vida, irmãos. Sabe por que tem coisa ruim? Porque o diabo está tentando, ele está todo dia tentando fazer você desistir. Mas tem todo dia o Espírito Santo dizendo, não desiste, não para, não para, não para. Só que quem você vai ouvir nessa noite? Você vai embora como para casa nessa noite? Com a voz do tudo normal? Ou na voz que tem um Deus que tudo sabe, está sentado num alto e sublime trono? Se eu for lá no abismo, Ele está por lá. Se eu for lá no céu, Ele está por lá também. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, Ele está lá também. Ele está lá no seu problema, Ele está lá na sua casa, Ele está no seu sofrimento. Olha, nessa noite, o diabo está tentando nos enganar, mas tem Deus aqui dizendo, eu estou querendo te encher, eu estou querendo te revestir. Vamos orar nessa noite? Não se esqueça de orar, de jejuar, e que Deus possa nos usar nessa noite mais uma vez, amém?